Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Arthur? Fala, galerinha! Tamo de volta, mais uma aulinha de física na área. A sexta-feira feliz, você tá acostumado já, né? Toda sexta-feira é aquele dia feliz porque a gente fecha a semana, a gente fecha... Que microfone é esse? Ih, rapaz, é o microfone da outra sala, mano. Agora não tô me ouvindo, não? Tá te ouvindo por causa desse microfone aqui, mas tá baixo, né? Ah, entendi. Pera aí, foi mal. E pior que o Leandrinho deve estar com o outro lá, mano. Pô, tá faltando lá, não? Pô, nem me liguei, né? Isso foi mal. Agora tá certo. Olha lá, ele vindo pegar o microfone ali, ó. Que pariu. Tá ali, ó. Agora sim. É porque eu já tava microfonado da outra sala. Bom, agora sim, galerinha. É isso, tá? Olha lá. Quem sabe faz ao vivo, né, filho? Quem sabe faz ao vivo, diretor. Bom, então é isso, tá? Sexta-feira feliz, né? E hoje, 2 aulinhas de física. A gente vai começar com a física 1, falando um pouquinho sobre roldanas, plano inclinado e elevadores. Eu vi até a galera mandando aí no chat. Pô, cara, aula de elevadores? O que é isso, aula de elevador, né? Entra no elevador, como é que é? Se tu quer ir pro 6º andar, tu aperta o 6. Se tu quer ir pra garagem, aperta o -1. Como é que é aula de elevador? Bom, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre as forças, né, que aplicam ali, que são aplicadas ali num elevador, quando ele está subindo acelerado e quando ele está descendo acelerado. Foi, tranquilo? Tranquilo. Não, resolveu lá. Sou eu não, gente, que apareceu aí na câmera não sou eu não. Não, a galera achou que era tu? Não, é o Léo. É o grande Leozinho. Bom, pessoal, vamos lá então. Eu vou começar falando de roldanas, tá? Então são assuntos importantes, cara. Roldana, inclusive, caiu aí no ano passado no Enem, tá? Prova do Enem. Então, ó, as roldanas móveis que a gente vai ver. Ó, roldanas móveis. Bom, o que seria isso? As roldanas móveis, elas ajudam, elas facilitam, né, por exemplo, quando você aplica uma força e tem o auxílio de uma roldana móvel. Essa sua força, ela... Bom, vamos lá, entre aspas ali, mas é como se você dobrasse a força, né? A roldana móvel, ela ajuda, e foi um aparato descoberto por Arquimedes, cara. Reza a lenda aí que o Arquimedes puxou um navio repleto de passageiros, diretor. Ele foi puxando esse navio sozinho pela areia da praia, só utilizando um sistema de roldanas móveis. E o rei, na época, o rei Hierão, o rei ficou doido, né? O rei falou, o que é isso, Arquimedes? Que mágica é essa que tu tá usando aí? Né? E aí, esse princípio aí é o princípio das roldanas móveis. Então vamos lá, vamos ver como é que funciona isso. Imagina que você tem um cara aqui, ó. A ideia é o seguinte, você tem um cara aqui, tá? E aí ele tá puxando aqui, ó, uma corda aqui,
ele está puxando um objeto. Então você tem aqui uma roldana. Olha lá. Só que essa roldana aqui é uma roldana fixa. O cara está puxando ali, né? Sei lá, ele está aqui numa plataforma aqui, ó. Tá? E ele está puxando aqui a corda numa roldana fixa. E aí você tem aqui uma roldana móvel. Então aqui você tem uma roldana móvel, ó. Outra roldana móvel. Mais uma roldana móvel. Pronto. E aí ele está puxando um bloco. Olha lá. Você ligou no desenho? Ficou bonitinho, né? Tá ali. Tá certo? Então ele está puxando, está fazendo uma força F aqui, ó. Puxando essa corda, ele está puxando essa corda com uma força F. É a força que o cara está fazendo. Só que essa corda, ela está presa ao teto, né? Então assim, se ele está puxando, ó, tá vendo? Essa corda aqui é a corda que está presa ao teto. Perfeito? Como ele está puxando esse lado de cá, uma força F aqui, a corda aplica sobre o teto também uma força F. Né? A tração existe nas duas extremidades. Então assim, ele está puxando a corda, essa corda vai aplicar uma força no teto. Uma força F. Só que se a corda faz no teto, o teto faz na corda. Então, pela terceira lei de Newton, ação e reação, né? A corda puxa o teto e o teto puxa a corda também com uma força F. Então, essa roldana aqui, ela vai subir, na verdade, ela está sofrendo um total de 2 Fs para cima. Então, ela está subindo aqui, ó. E ela, como está presa, o eixo dela está preso a uma outra corda, ela vai puxar a corda de baixo com uma força 2F. Essa corda de baixo é essa corda aqui, ó, que prende ao teto. E aí o processo se repete. Você está puxando aqui com 2F, a extremidade da corda vai puxar o teto com 2F. E aí se a corda puxa o teto puxa de volta a corda com 2F. E aí agora então essa roldana vai subir com uma força, um total de 4F. Esse 4F, a outra extremidade vai aplicar uma força no teto, o teto vai puxar a corda de volta, também fazendo 4F, o que vai fazer com que essa roldana suba com 8F. E assim por diante. Ou seja, veja bem, calma, olha aqui, vou explicar tudo. Ó. Essa roldana aqui é uma roldana fixa. Essa roldana fixa, ela não faz nada por você, ela está presa. Ela está parada ali, presa ao teto. As roldanas móveis, conforme você vai puxando a corda, essa roldana vai subindo junto com o sistema. Então elas se movem juntas. Essas roldanas móveis é que vão dobrando a sua força. Então veja que o cara aplicou uma força F, eu estava puxando com uma força F, mas no final das contas, como eu tinha 3 roldanas móveis, eu obtive uma força total de 8F. Então eu posso dizer que a força resultante que eu vou obter lá embaixo, que eu vou chamar de R, essa força resultante, ela vai ser igual à força que você faz, a força F, né? O módulo dessa força resultante vai ser o módulo da força F que você faz, multiplicado por 2 elevado a N, onde N é esse número de roldanas móveis. Certo? Então assim, essa força F que eu estou falando que eu fiz, foi quanto? 20 newtons, beleza, bota 20 newtons aqui. 20 newtons, o cara fez 20 newtons. Qual é a força que ele vai obter lá? Bom, tu tem que ver quantas roldanas móveis eu tenho. Cuidado, que aqui eu tenho 4 roldanas, mas a roldana fixa não faz nada por você. A roldana móvel, aquela que sobe junto com a caixa, que se desloca junto com o objeto, essa roldana móvel é que vai ser contabilizada e você vai botar aqui. Então eu não tenho 3 roldanas móveis? Então aqui seria 2 elevado a 3. 2 ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Né? E 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então se o cara faz 20 newtons,
tu vai multiplicar por 8, a força que ele vai obter lá embaixo seria 160. Sim, ele obtém uma força 8 vezes maior. Porque cada roldana dobra. Você dobra uma vez, dobra mais uma, dobra mais uma. Né? Então você vai multiplicar por 2 3 vezes. Porque são 3 roldanas móveis. Por isso que é 2 elevado a n. Tá certo? Isso, por exemplo, você vê na academia. Não sei se você já viu isso na academia. Pô, academia, cara, tem muito isso. Tem roldana móvel pra caramba. Sabe aquele aparelho, diretor, que tem um... que é o cross? Que você tem aqui as plaquinhas, ó. Né? Tem umas plaquinhas aqui assim. E aí aqui, ó, você tem uma roldana fixa aqui em cima, que é onde o cara, por exemplo, coloca lá a corda, sabe? Para malhar o tríceps. Tríceps corda. Aí ele bota lá, né? Pá. Ou então você bota a barra ali, rosca bíceps. Certo, diretor? Famosa polia, né? Famosa polia. Polia ou roldana, exatamente. Tá? Também pode se chamar de polia. Tá? Polia móvel ou roldana. E aí, olha lá. Aí você bota a plaquinha aqui e puxa. Cara, nesse cross você pode perceber. Não sei se você já viu isso ou já parou para perceber isso. Mas em cima das placas tem uma outra roldanazinha aqui, ó. Que a corda passa por aqui, papapá, prende lá no teto. E aí quando você puxa a corda, né, essas placas vão subir e aquela roldana que está em cima das placas sobe junto. Aquilo ali é uma roldana móvel. Sabia disso? Se você está pegando 10 placas ali, na verdade você só está pegando 5, né? Porque as outras 5, quem está te ajudando é a polia móvel. Tanto é que, por exemplo, você pega 10 placas aqui, vai naquele outro aparelho, tem um outro aparelho lá na academia, chama-se pulley, que você senta assim de frente, isso aqui é para você apoiar o teu joelho, e aí ele tem uma haste, tem uma barra grande aqui assim, ó, que é para você malhar costas, né? Você malha lá, você mete a mão aqui, puxa aqui para malhar as costas. Aí aqui atrás, ó, tem umas roldanas fixas e tal, e aí a cordinha vai lá para trás, e lá atrás tem as placas. Geralmente esse aparelho não tem roldana móvel. O cabo vai direto preso na placa. Ou seja, se você botar 10 placas, tu vai levantar 10 placas mesmo. Por quê? Porque esse aparelho você malha as costas, e as costas é um músculo mais forte, né? Um músculo maior. Então você consegue aumentar uma placa. O tríceps não, pô. O tríceps, cara, o tríceps é um músculo pequenininho. É uma patinha de caranguejo aqui, ó. Pega esse tríceps aí. Esse tríceps, o tríceps é um músculo pequenininho. Então, o que acontece? Para você aumentar uma placa direto, às vezes tu não consegue, pô. Então eles botam uma roldana móvel, porque na verdade quando você aumenta uma placa, você na verdade está aumentando meia. Então você diminui, né, esse aumento, você ameniza esse aumento. Perfeito? Então roldana móvel, cara. Roldana móvel. Cada roldana móvel dobra a sua força. Perfeito? Não é mágica, né? Essa força quem está fazendo é o teto. A outra força, a outra parte da força, né? A outra metade da força que está fazendo é o teto. Então não é mágica. É um aparato, né? Uma máquina simples que foi criada e que facilitou muito, né? Ao longo de muito tempo aí, facilitou muito, por exemplo, você levantar objetos muito pesados. Hoje em dia, se você for numa mecânica, nessas mecânica de bairro assim, né? Se você levar lá o teu carro lá num mecânico de bairro desse, tem vários mecânicos que tem uma estrutura dessa de roldanas móveis, que é para o cara poder tirar o motor do carro. O cara tem umas roldanas móveis com as correias, ele passa no motor as correias, aí ele levanta, ele sozinho consegue levantar o motor, porque tem várias roldanas móveis. Vai dobrando a força dele. Né? Tudo bem que tem as oficinas aí, umas oficinas que são mais robustas, né? Tem umas oficinas que tem elevadores hidráulicos e tal. Mas tem umas oficinas de bairro assim que, pô, tu puxa, são roldanas móveis, né? Tem a oficina do Simas. Conhece a oficina do Simas? Não, tem a oficina do Simas, parceiro. Simas que é nosso aluno aí, tá assistindo. Valeu, Simas. É mecânico ele, tem a oficina dele lá. Show de bola. Bom, então tá. Essas são as roldanas móveis, né?
que são importantes, tá? E isso, inclusive, já caiu no Enem. Tá? Cadê a galera que tá presente aí, ó? A Cris Lima tá aí, o Osmar, olha lá, o Cairo de Caldas. É isso aí, show de bola. Bom, além das roldanas, daqui a pouco eu vou fazer um exercício aí pra gente ver como é que isso pode ser aplicado. Além das roldanas, cara, outra coisa que é importante a gente falar é o plano inclinado. Ó. O plano inclinado, gente, é o seguinte. Você tem aqui um bloquinho que está ali, por exemplo, apoiado numa rampa. Né? Esse bloquinho está apoiado numa rampa e essa rampa, ela está inclinada, tá? De um ângulo θ aqui, ó. 30 graus, 45 graus, 60 graus, não interessa. Bom, vamos lá. O que você vai fazer aqui? Vamos marcar as forças que atuam nesse bloquinho. Aquelas forças que a gente conhece. Peso normal, tração, atrito. Bom, esse bloquinho, todo o corpo, né, sofre peso. Então esse bloquinho tem um peso para baixo aqui. Força-peso para baixo. Além do peso, esse bloquinho sofre uma normal. Só que um detalhe importante, ó. Primeira coisa que a galera erra às vezes. A normal não é para cima. Lembra que a normal ela é perpendicular à superfície. Então, como a superfície está inclinada, a normal tem que formar 90 graus com o plano. Ela é perpendicular à superfície, ao plano. Então, a normal é meio deitadinha ali. E, bom, vamos supor que tem um atrito aqui, ó. Lembra que o atrito ele é contrário à tendência do deslizamento. Então, a tendência seria essa caixa deslizar para cá, o atrito aponta para lá. Pronto, essas são as três forças que atuam no meu conjunto. Só que qual é o problema, cara? O movimento dessa caixinha, ele vai acontecer aqui, ó, nesse eixo paralelo ao plano, né? Então, o problema aqui é o seguinte, como é que eu vou achar essa força resultante? Como é que eu vou trabalhar com essa força resultante? Então, cara, o que eu vou te explicar aqui não é a única maneira de se resolver esse problema. Mas é a maneira mais fácil que a gente achou para resolver um problema de plano inclinado. Que é o seguinte, ó. Eu vou trabalhar nesses dois eixos aqui, ó. Olha lá. Eu vou analisar o movimento do bloquinho num eixo que é perpendicular ao plano e num eixo que é paralelo ao plano. É como se eu pegasse o meu plano cartesiano e, ó, inclinasse ele. Tá vendo que a normal tá nesse eixo? Tá vendo que o atrito tá nesse eixo? Só que o peso não tá nem no eixo nem no outro? Então eu vou fazer aqui a decomposição vetorial, que a gente já trabalhou com isso. A gente trabalhou com isso lá em lançamento oblíquo e quando a gente viu vetores. Ou seja, eu vou pegar o peso e vou decompor ele e vou quebrar ele em dois vetores. Eu vou trabalhar como se o peso, na verdade, fossem duas componentes. Duas componentes cuja soma daria o peso. Eu vou pegar o peso e vou dividir em duas. Por que isso? Olha lá, eu vou pegar o peso e vou dividir nisso aqui, ó. Eu vou dizer que o peso foi a soma desse cara mais esse cara. Por que eu vou fazer isso? Isso é uma propriedade de vetores. Todo vetor eu posso decompor ele em dois vetores perpendiculares. Duas componentes perpendiculares. Ó. Então essas duas vermelhinhas aqui, elas são perpendiculares entre si e a soma delas vai dar o peso. Só que veja bem, ó, uma coisa importante, cara, a galera também esquece esses detalhes. Isso significa que eu estou trocando o peso por essas duas. Então assim, o peso vai morrer. Não tem mais o peso. O peso, eu vou quebrar ele, vou transformar ele em duas. Porque aí, qual é a parada? Por que você faz isso, mestre? Porque agora eu vou ficar só com forças nesse eixo e nesse eixo. Aí fica mais fácil para eu analisar. Porque, por exemplo, eu sei que o bloquinho não está se movendo nessa direção aqui, ó. O bloquinho não está quicando aqui no plano, né? Se ele não se move nessa direção, significa que essas forças, as forças nessa direção se anulam. A força que está para lá tem que ser igual a que está para cá. O que faz o bloquinho não se mover nessa direção. E nessa direção ele pode se mover. Aí ele vai se mover, por exemplo, se essa força que está para lá for maior do que o atrito estático. E se for maior, ela vai se mover.
Se essa força que está para lá for igual ao atrito, ele fica parado. Perfeito? Então eu pego o peso, porque o peso não estava nem num eixo e nem no outro. Eu decomponho o peso e agora eu tenho 4 forcinhas, 2 em cada eixo. Aí veja bem, fica igual os problemas que você está acostumado a fazer quando é um plano horizontal, pô. Quando era um plano horizontal, como é que você fazia? Você tinha lá uma força para cima, uma força para baixo, uma força para cá, outra para cá. E aí você analisava assim, né? Ah, se o bloco não se move nessa direção, é porque a que está para cima é igual a que está para baixo. Se o bloco está se movendo para lá ou para cá, é porque uma das forças estão ganhando. Se ele está parado ou em movimento uniforme, é porque as forças se igualam. Não era assim que você fazia? Então, a mesma coisa aqui. Depois que eu decomponho o peso e transformo ela nessas 2 componentes, eu agora tenho o mesmo problema, só está meio inclinado. Pega teu caderno e vira ele assim, ó. Pronto. É o mesmo problema. Tá certo? Então esse passo aqui, ó, de decompor o peso, é o que você tem que fazer a mais num plano inclinado, que você não fazia quando o plano era horizontal. No plano inclinado você tem esse algo a mais a fazer, que é decompor o peso. E aí eu já vou te dar um macete, olha só. Porque você sempre vai usar esse ângulo aqui do plano. Esse ângulo aqui, mais esse ângulo daqui, dá 90 graus, eles são complementares. Só que esse ângulo mais o do lado também dá 90 graus. Então a conclusão que você tira, ó, fica tranquilo, que é sempre isso. O ângulo que aparecer aqui vai ser o ângulo que vai aparecer aqui também, ó. Aquele ali é o θ. Então se ali é 30 graus, esse ângulo aqui é 30 graus. Se ali é 40 graus, esse ângulo aqui é 40 graus. Se aquele ângulo ali é 60 graus, esse ângulo aqui é 60 graus. Aquele ângulo ali sempre vai aparecer aqui. De maneira que essa componente aqui, ó, que eu estou decompondo o peso, essa componente é a componente que está colada ao ângulo. Então ela vai ser a componente que a gente chama de P cosseno do ângulo. Colada cosseno, né? E essa componente vai ser a P seno, porque é a componente que está separada do ângulo. Cara, professor, mas meu Deus do céu, relaxa, isso aqui foi aula lá atrás de vetores, tá? Mas, cara, nesse primeiro contato parece complicado, mas fica tranquilo, vai ser sempre isso. Plano inclinado, você vai pegar a força-peso e vai decompor em 2, presta atenção. A componente que está oposta à normal é a P cosseno. E a componente que aponta aqui na descida, né, fazendo o bloco descer, ou tentando fazer o bloco descer, é a P seno. A gente costuma até brincar, diretor, com a fonética da palavra, fala assim, ah, o bloco está P seno. Entendeu? O bloco está P seno, o bloco está descendo. Ah, o bloco está P seno. Esse P seno é justamente a componente que aponta na descida. Ah, o bloco está P seno. Então o bloco está P seno e a P cosseno é que é a contrária normal. Esse é o passo a mais que você tem que dar. E o peso morreu. O peso não existe mais. Agora esse bloquinho sofre 4 forças. E aí, cara, obviamente, nesse eixo aqui, como o bloco não está se movendo, o que você sabe? Você sabe que a normal é igual a P cosseno. Naquele eixo ali. Né? Porque aquele eixo ali o cara está em repouso. Então isso aqui é uma verdade. Tá bom? Agora, nesse eixo aqui, bom, nesse eixo aqui depende, ó. Depende. Se o bloco estiver em repouso ou em movimento uniforme, lembra, primeira lei de Newton. Se o bloco está em repouso ou em movimento uniforme, a força resultante sobre ele tem que ser igual a 0. Ele não está acelerado. Então as forças têm que se anular. A força resultante tem que ser 0, então a P seno vai ter que ser igual a FAT. Logo, P seno vai ter que ser igual a força de atrito. Ó. Porque aí ele está parado, por exemplo, então uma força é igual a outra. E a força que está para lá é igual a que está para cá, então ele fica parado. Ninguém está ganhando de ninguém. Agora, se ele tiver acelerado, aí é a segunda lei de Newton, né?
Aí a força resultante não pode ser 0, porque se ele está acelerado, tem uma força resultante diferente de 0. Ou seja, se ele está acelerado, P seno está ganhando do atrito. Né? Então P seno está vencendo o atrito, o que faz ele descer acelerado. Obviamente você consegue entender que eu não vou botar um bloco aqui, soltar esse bloco e o bloco começar a subir acelerado, né? Se não tem ninguém puxando ele para cima, ele não vai subir acelerado. Então o atrito nunca vai poder ser maior do que o P seno. O atrito é no máximo igual ao P seno. Né? Agora, se o P seno for maior do que o atrito, aí o bloco vai descer. Se não for maior, vai ficar parado. Vai ser igual. Não tem como o atrito ser maior, né? E o bloco subir sozinho. Tu bota um bloco, ele começa a subir sozinho a rampa, tu vai falar o quê? Satanás! É você, Satanás! Né? Então o bloco só pode ou descer ou ficar parado. Se ele estiver descendo acelerado, aí, cara, a força resultante vai ser P seno menos Φ, que é igual a MA. Ou seja, a força resultante é uma menos a outra, elas são opostas. Então, P seno menos a Φ sobra um pouquinho. P seno está ganhando da Φ. P seno menos Φ vai ser essa força resultante, vai ser essa sobra de força aí que justamente está fazendo o bloco acelerar. E aí a força resultante então é P seno menos Φ. Ó. Força resultante é igual a M vezes A. Pronto. Então isso aqui é o plano inclinado. Show? Então, ó, de cara já estou botando aqui, roldana móvel. Apareceu uma roldana móvel. Cada roldana móvel dobra a tua força. Faz 10 newtons. Tu tem uma roldana móvel, vai resultar em 20 newtons. Mais uma roldana móvel, vai para 40 newtons. Mais uma roldana móvel, vai para 80 newtons. E assim por diante. Plano inclinado. Mestre, e o plano inclinado? Relaxa. O que você vai ter que fazer a mais? Pegar o peso e decompor em duas. Transformar o peso em P seno e P cosseno. P seno é que aponta na descida, o bloco está P seno. P cosseno é que está contrário à normal. E aí, como o bloco não se move nessa direção, é porque a normal e a P cosseno se anulam. A força que está para lá é igual a que está para cá. Nessa direção vai depender do caso. Se ele disser que está parado ou em movimento uniforme, as forças também se anulam. Então P seno é igual a Φ. Agora, se ele estiver descendo acelerado, P seno está ganhando. Então P seno menos Φ vai ser a força resultante. Vai sobrar um pouquinho. Essa força resultante é igual a MA. Acabou. Tranquilão, hein? Tranquilaço. O que tu tá achando disso aí? Hein? Print time, o Henrique Oliver falou. Emanuel falou, socorro Deus. Samila falou, socorro. Olha só, gente. Samila e Emanuel. Galera, é isso aqui, tá? São bastante detalhes? Concordo, confesso. Mas é isso aqui. Eu tô tentando simplificar ao máximo aqui. A partir daí, cara, é exercitar. Fazer exercício para você entender isso. Para entender a aplicação disso. Entendeu? Mas assim, não foge disso. Parece nesse primeiro contato muita coisa, mas, cara, não foge disso. É basicamente isso daqui. Perfeito? Eu vou sair da frente para a galera printar e deixa eu ver aqui. Deixa lá, diretor, para eu ver aqui uma questãozinha para fazer com eles. Botei a caroça ali no coisa. Vamos ver. Olha lá. Vamos ver essa daí, ó. Vamos ver essa primeira mesmo. Vamos ver essa primeira questão aí, ó. Olha ali. Olha lá, o Zé Eduardo falou. Prof, faz um aí, por favor. Show de bola. Então vamos embora, vamos fazer. Questão 1. Em uma rampa retilínea inclinada, uma caixa de massa 2 kg é solta e passa a deslizar sem atrito. Ó, não tem atrito. Então aqui, ó. Não vai ter isso aqui. Só vai ter normal, P cosseno, P seno. Vamos ver. Descendo a rampa com uma aceleração constante de 6 metros por segundo ao quadrado. Qual é o módulo da força normal feita pela rampa sobre a caixa em newtons? Vamos embora. A galera já printou, eu vou apagar isso aqui. E vamos lá. Vamos fazer essa questão, ó.
Olha como é que é tranquilo, galera. Olha como é que não tem nada demais, assim. Óbvio, né? Dependendo da questão, o cara pode complicar a tua vida. Mas, cara, é você praticar, né? Olha aqui. O bloquinho tem uma normal, que é perpendicular ao plano, tem um peso. Perfeito? Tem um peso ali. O que você faz com esse peso? Tá lá, ó. Você vai decompor ele. Então ele vai ser a soma de um P cosseno e de um P seno. E aí o peso não tem mais, o peso não existe. Conforme o tempo você vai passando, você vai fazendo muitas questões, você já nem bota mais o peso, você já bota logo P cosseno e P seno. Você já decompõe logo. Então esse cara aqui é o P cosseno e esse cara aqui é o P seno. E não tem atrito. Não tem atrito. O que você sabe do bloco? Você sabe que nessa direção ele não está se movendo, ele está apoiado na rampa. Então você sabe que naquela direção a normal tem que ser igual ao P cosseno. A força que está para lá é igual a que está para cá. Ó. Normal é igual a P cosseno. O peso você já sabe calcular, porque peso, lembra? A gente viu isso aqui. Peso é mg. Ele falou que o bloco tem 2 kg, então o peso vai ser massa 2 kg, aceleração da gravidade é dado, né? Vale 10, então o peso vale 20 newtons. Perfeito? Então tu já sabe que a normal, ela é 20 newtons vezes o cosseno de θ. Mas você não sabe quem é o cosseno de θ. Não conheço. Bom, tudo bem, tá faltando isso para eu resolver. Certo? Agora vamos para o outro eixo. Para o outro eixo, ele está descendo acelerado. Força resultante igual a MA. Certo? Só que naquele eixo ali, não tem atrito. Então a força resultante é só P seno, só tem P seno mesmo. O bloco está P seno. Está P seno acelerada. Então eu sei que a força resultante é igual a MA, segundo a lei de Newton. P seno é igual a MA. Bonito ou não? Certo? Só que o P, ó, o P é mg. P é mg. Olha lá. Seno igual a MA. Olha lá. Eu vou até trocar, vou até cortar esse M, ó. Vou passar o M para lá dividindo, vai cortar um M com M, ó. G igual a 10 vezes o seno de θ. E a aceleração ele deu, vale 6. Mestre, eu podia ter substituído por 2 aqui? Poderia, tá? A massa ele deu 2 kg, 2 kg. Poderia ter trocado 2 kg, 2 kg. Mas como já tinha um M do cada lado, eu já cortei antes mesmo de botar. Senão ia ficar vezes 2 aqui, mas eu ia ter que dividir por 2 e ia cortar 2 com 2. Tá vendo? Ó, G, a gravidade é 10, o seno de θ, e a aceleração, ele falou que o bloco acelera com 6. Então, se eu passar esse 10 para lá, eu sei que o seno de θ vale 6 dividido por 10, dá 0,6. Ih, rapaz, agora tu vai chiar pra caramba. Aí eu quero saber o cosseno para poder descobrir a normal, porque a pergunta dele é quanto vale a normal, né? Quanto vale a força normal? A força normal é 20 vezes o cosseno de θ. Acabei de descobrir o seno, que é 0,6. Aí, para essa questão, eu vou precisar lembrar de uma informação que você aprende lá na matemática. Não é comigo isso. Lá na matemática, você tem a relação fundamental aqui, ó. Que seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Isso aqui é lá da matemática, tá? Então, como eu já sei o valor do seno, eu vou jogar o valor do seno aqui para descobrir o valor do cosseno. Aí eu jogo lá e acho a normal. Então, o seno ao quadrado é 0,6 ao quadrado. 0,6 ao quadrado dá 0,36. Você vai ver que isso aqui vai dar 0,8, né? São valores conhecidos. Aí o 0,36 tu passa para lá. Isso aqui são os ângulos do triângulo pitagórico. Você vai passar o 0,36 para lá negativo. Vai ficar 1 menos 0,36. 1 menos 0,36 vai dar 0,64.
Aí eu tiro a raiz, ó. Passo a raiz para lá. Cosseno de θ ao quadrado é igual a 0,64. Então o cosseno vai ser a raiz de 0,64. Raiz de 0,64. E a raiz de 0,64 é 0,8. Então joga lá. Logo, a normal que o bloco está sofrendo vai ser o quê? Normal é P cosseno, né? Então a normal é 20 vezes 0,8. Então a normal vai ser igual a 16 newtons. Esse é o valor da normal. Então, de novo, ó, usando isso aqui, mole. Normal igual ao P cosseno e P seno não tem atrito, é só P seno. Se tivesse um atrito, seria P seno menos φ. Como não tem a φ, P seno igual a MA. O peso tem uma fórmula que a gente já viu aqui, que é 20, né? E aí, olha lá, peso é mg, eu cortei m aqui, poderia ter colocado 20, não tem problema, aqui também ficaria o 2, né? Mas já cortei o m, g igual a 10, seno, a é 6, passei para lá, achei o seno. Quando eu achei o seno, eu preciso do cosseno. Aí eu tenho uma informação importante lá da matemática, que você se ainda não viu, vai ver. Lá em trigonometria. Isso aí é uma relação fundamental da trigonometria. O seno de qualquer ângulo ao quadrado, mais o cosseno de qualquer ângulo ao quadrado tem que dar 1. Né? Então eu elevei ao quadrado, passei para lá negativo, tirei a raiz, achei o cosseno. Agora com o cosseno, já sei o peso, eu acho normal. Difícil pra caramba? O que tu acha? Hein? Josielen, olha lá, me explica novamente normal igual a P cosseno. Acho que eu já expliquei, né? Acho que agora ele já viu, né? É porque o bloco não se move nessa direção, né, Josielen? Então a normal que está para lá é igual a P cosseno, porque você não tem movimento aqui. Se não tem movimento, não tem nenhuma força ganhando, um cabo de guerra, né? Se esse bloco não se move nessa direção, é porque as forças se anulam. Show de bola? Vou sair da frente para tu dar um print aí nessa número 1. Belezinha? E agora, eu vou apagar o lado de cá, que eu preciso falar contigo do elevador. É rapidinho, essa ideia do elevador aí, ó. Tá? Por que a gente fala do elevador? Na verdade, essa ideia de elevador é só para você ter um conceito em mente, que é o seguinte. Antes da aula de hoje, é muito comum você sempre achar que a normal é igual ao peso. Mas na aula de hoje eu estou te mostrando que a normal não é sempre igual ao peso, porque se o plano for inclinado, a normal não é igual ao peso, ela é igual a P cosseno, né? Que é uma componente do peso, a outra componente não é. Certo? E cara, num elevador, mesmo que seja horizontal ali a situação, imagina só, você está dentro de um elevador. Você está aqui, ó, dentro do elevador. As forças que estão atuando em você são justamente normal, que o piso do elevador faz em você, e peso. Né? Então, se você entra no elevador e você está parado, se você está parado, cara, é porque o piso do elevador está sustentando o teu peso. Ele está fazendo uma força para cima igual o teu peso que está para baixo. Você não está se movendo. Certo? Então, se você está em repouso, ou em movimento uniforme, né? A gente sempre tem que lembrar disso. Primeira lei de Newton diz que se você não tiver acelerado, né? É porque a normal é igual ao peso. Aí beleza. Se você está parado ali, por exemplo, a força que o elevador faz para cima é igual à força que o peso, que o centro da Terra te puxa. E aí o elevador está te sustentando. Beleza. Agora, e se você sobe acelerado? Exemplo. Se você está subindo acelerado, cara, significa que o chão do elevador, que está te levando lá para cima, ele tem que fazer uma força em você maior do que o teu peso. Porque ele tem que te levantar. Então a normal não é igual ao peso, a normal vai ser maior do que o peso. Certo? E se você está acelerado, segunda lei de Newton. Força resultante é igual a MA. Toda vez que o corpo está acelerado, ele é acelerado por quê?
Porque tem uma força resultante diferente de zero. Ou seja, das forças que estão atuando em você, alguém está ganhando. A força resultante não é zero. Se você estiver parado, por exemplo, ninguém está ganhando. A força que está para cima é igual a que está para baixo. Então, se você diminuir uma da outra, dá zero. Ou seja, uma tem que ser igual a outra. Para que a força resultante dê zero. Para que uma menos a outra dê zero. Agora, quando ele está subindo acelerado, tem uma força que está ganhando. A que está para cima. Então, a força resultante vai ser a normal, que está ganhando, menos o peso. Isso vai ser a força resultante. Elas não vão ser iguais. Esse cara vai ganhar dele. Então, o maior menos o menor vai sobrar um pouquinho. Tipo, sei lá, 200 menos 100. Né? Então, vai sobrar 100 para cima, que é o responsável por acelerar, que é o que vai dar a aceleração. Então, N menos P vai ser igual a MA. Perfeito? Se você está subindo acelerado. E se você desce acelerado? Se você desce acelerado, é o contrário. É a força que está para baixo é que está ganhando. Aí, ó, segunda lei de Newton, força resultante igual a MA. E aí vai ser o peso menos a normal é que vai ser igual a MA. Quem está ganhando. Força resultante é isso, né? Quando você tem uma para lá, uma para cá, você sempre vai diminuir a que está ganhando menos a que está perdendo. Então o peso está ganhando, a normal tenta atrapalhar, mas uma menos a outra vai ser igual a MA. Então essa é a ideia que a gente tem do elevador, né? Porque se você estiver acelerando para um lado ou para o outro, uma força vai ter que estar ganhando. Diretor, deixa ali para a galera printar e rapidinho, queria fazer só uma aqui, muito rápida para eles, que é a que caiu no Enem aí, ó. Essa aí, ó. Olha aqui, vamos lá. Bota na tela aí rapidinho, diretor. Olha essa questão, ó. Uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem também utilizar os aparelhos do tipo 2, representados na figura, para elevar cargas correspondentes à massa 1 e massa 2, com velocidade constante. A fim de que o exercício seja realizado com a mesma força F, os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas nos dois tipos de aparelhos, já que as polias fixas apenas mudam a direção da força, enquanto que a polia móvel divide a força. Olha aqui, ó, esse aparelho 1 não tem polia móvel, é tudo fixo, ó. Polia fixa, polia fixa, polia fixa. A polia está presa. Quando o cara puxa a corda, essas polias não se movem, elas estão paradas. Quem só se move é o bloco. Então tu tem que fazer uma força para levantar a massa M1, tu tem que fazer o peso dela mesmo. Certo? Agora aqui não, ó. Aqui eu tenho uma polia fixa, uma polia fixa, uma polia fixa, mas essa aqui é a polia móvel. Quando eu puxar essa corda, essa polia sobe junto com a massa. Então, ó, eu vou fazer uma força aqui que na verdade eu só vou estar levantando metade dessa massa. A pergunta dele é: para essa academia, qual deve ser a razão entre as massas informadas aos usuários? Lembrando que ele quer a mesma força F. Então, se esse cara aqui está puxando 10 quilos, esse cara aqui, na verdade, só está puxando 5 quilos, pô. Né? Se você botar uma massa aqui de 10 quilos, ele, na verdade, só puxa 5. Os outros 5, quem puxa é a polia. Concorda? Então, assim, para esse cara daqui ter que fazer a mesma força que aquele cara faz, você vai ter que botar aqui uma massa que é o dobro daquela. Porque lá, se você botar 10 quilos, o cara vai ter que puxar 10 quilos. Aqui, se tu botar 20 quilos, ele só vai puxar 10 quilos. Porque ele faz metade da força, uma vez que tem uma polia móvel. Entendeu? Então aqui, para o cara fazer a mesma força do que lá, aqui ele vai ter que botar o dobro da massa. Essa massa aqui quem é? É a M2, né? Então a M2 tem que ser 2 vezes maior do que a M1. A M2 tem que ser o dobro da M1 para que os dois façam a mesma força. Então olha lá, questão 4. Né? Como no 2 você tem uma polia móvel, que dobra a tua força, você bota o dobro da massa. A polia móvel dobra a tua força e você vai conseguir puxar o dobro da massa
com o mesmo esforço que no aparelho 1. Que ninguém dobra a tua força. Então, se no aparelho 1 tu botar 10 quilos, tu vai estar levantando 10 quilos. No aparelho 2, se você botar 20 quilos, tu vai estar levantando só 10 quilos. Certo? Porque a polia móvel vai dobrar a tua força. Então, ou seja, no aparelho 2, para você ter o mesmo esforço do aparelho 1, a massa do aparelho 2 tem que ser 2 vezes maior do que a massa do aparelho 1. Então, olha lá, se a massa do aparelho 1 for 10 quilos, a massa do aparelho 2 vai ser 20. Perfeito? E ele quer saber quanto vale M2 dividido por M1. Ué, pega o M1 que está multiplicando e passa para lá dividindo. Ó. M2 dividido por M1 vai ter que ser o quê? Igual a quê? 2. Em outras palavras, a massa 2 tem que ser o dobro da massa 1. Para que os caras tenham o mesmo esforço. É aquilo, você estava lá naquele cross lá, puxando a corda, né? Se você bota 10 plaquinhas lá no tríceps corda no cross, se você for pro pulley e quiser malhar tríceps lá, tu bota só 5, porque lá não tem roldana móvel. Aonde tem roldana móvel, você bota o dobro da carga. Aonde não tem roldana móvel, você não pode botar. Perfeito? Então o gabarito é o quê? Letra D. Gabarito é 2. M2 sobre M1. Gabarito letra D. Show de bola, galerinha? Maravilha? Deixa a galera printar lá, diretor. E é isso, tá? Ó, não vai embora não. Vamos falar de Física 2 hoje ainda. Tá bom? Daqui a pouco eu tô de volta. Beijo grande. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.